Amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Amém. Graça e paz aos irmãos em Cristo Jesus e aqueles que ainda há de vir. E trazendo mais uma mensagem que está em Salmos 17, que fala sobre súplica pela proteção divina. E diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Amados, para quem não me conhece, eu sou a missionária Célia Leite e estou aqui sempre neste canal trazendo as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E estou muito feliz por ter mais uma vez esta rica oportunidade de estar aqui mediante a palavra de Deus, que sempre nos traz boas novas, ensinamentos, fundamentos para nossas vidas. E a palavra do Senhor é cheia de poder. E a Bíblia, nós sabemos que é Deus falando. E assim diz nos Salmos que acabamos de ler e de ouvir. Amados irmãos, esta oração de Davi, ele clama, pedindo que o Senhor o ouça, a sua causa justa, e que atenda ao seu clamor, à sua oração, e que dê ouvidos, porque procede de lábios não fraudulentos. Davi, ele foi o servo do Senhor, um rei segundo o coração de Deus, e é uma fé inabalável. E ele afirma que toda oração ele não faz com lábios fraudulentos, mas sim verdadeiros. Por amor a Deus, por amor ao Senhor, ele diz: baixe de tua presença e julgue a meu respeito, e que os olhos do Senhor veem com equidade. O que ele aqui nos mostra é que Deus, ele é justo e julga com equidade.
E diz mais que sonda-me o coração e que à noite o visite, que prove ele no fogo e que iniquidade nenhuma encontrará nele, porque a sua boca não transgride. A sua boca não tem palavras fraudulentas, falsas, mas sim palavras verdadeiras, palavras que vêm do coração, palavras que vêm por amor ao Senhor. Porque as ações dos homens estão nas palavras dos seus lábios. Os lábios que são guardados e que não segue o caminho do violento. E que os seus pés não se resvalam, não acompanham aqueles que são maus, fraudulentos e violentos. E diz que invoca a Deus porque Ele responde e inclina os ouvidos e acode às suas palavras e mostra as maravilhas, a bondade, e que Ele é o Salvador, onde Ele busca refúgio. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja sempre o santo nome do Senhor, que é grande. E diz que Ele guarda, Ele se guarda para o Senhor. Ele vive uma vida, uma comunhão que não há iniquidade, uma comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E diz que o guarde como a menina dos seus olhos, e que esconda a sombra das tuas asas, que livra ele dos perversos que lhe oprimem, inimigos que se assediam de morte, ou seja, inimigos que os perseguiam, querendo a sua morte, e que oprimiam esses insensíveis, que cerravam o coração falando com lábios insolentes, e o cercava com passos, cercavam o rei Davi, parecendo leões ávidos, querendo de qualquer forma a sua presa. Mas ele diz: levanta-te, Senhor, defronta, arrasa-os e livra-me do ímpio, a minha alma, com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra
deixam aos seus pequeninos. Mas ele, porém, na justiça contemplará a tua face, e quando acordar, se satisfará com a semelhança do Senhor. E não é diferente em nossa era, em nossos tempos atuais. Porque o nosso Deus, ele não muda. Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente, como sabemos que a Bíblia fala, que ele é imutável, não muda. E a palavra dele também não passa. E este mesmo Deus, o mesmo Senhor que fez o rei Davi vencer guerras e batalhas, estando ali com ele, lado a lado, protegendo, livrando dos inimigos que queriam a sua morte. Sabemos que, como cristãos, nós passamos muitas perseguições, muitos levantes, até mesmo da nossa própria família, querendo ver o nosso fim, a nossa morte, nos perseguindo, nos querendo nos destruir. Mas quando nós firmamos os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus, confiando que Deus os protege, o guarda, como a menina dos seus olhos, que guia em toda a verdade, jamais nós seremos destruídos. Quando confiamos e entregamos as nossas vidas em comunhão, em amor a Deus, nós teremos vitória, nós teremos vida e salvação eterna. E assim como ele fez com o rei Davi e tantos outros que passaram pela história da Bíblia, foram vencedores, mesmo entregando-se à própria morte por amor a Deus, é mais e foi mais do que vencedor. Só temos é que colocar a nossa fé, a nossa segurança neste Deus poderoso. Firme-se na rocha e seja um cristão com a fé inabalável. E terás a coroa da vitória, porque Deus venceu. Jesus é vencedor e nós venceremos com ele. E que Deus sempre venha nos proteger, em nome de Cristo Jesus. Assim seja.